Deus maravilhoso. Deus. Em tuas mãos, Deus. Nesta hora, Senhor, diante de Ti, Pai. Nos colocamos, Pai amado, para exaltar e glorificar o Teu nome. ainda Render graça, louvor e adoração. Deus amado, nesta hora, Deus Santo, nós apresentamos a Ti, a Tua serva Flora, Pai. Deus Santo, em nome de Jesus, Pai amado, Senhor, nós cremos, Deus Santo, no Teu haja, Pai amado. Deus Santo, Tua filha, Senhora, Tua serva já confessou, Pai amado, que tem o desejo, Senhor, de fazer a Tua obra, Senhor, de estar, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, diante, Senhor, a Tua obra, Senhor, realizando, Senhor, aquilo que Tu tem colocado nas mãos dela, Pai, que Tu tem confiado a ela, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai amado, vai de encontro, Senhor, a todas as aflições. Pai amado, em nome de Jesus, toda enfermidade, em nome de Jesus, sai agora do corpo da Tua serva. Deus amado, sedamente, Senhor, em nome de Jesus, deixa, Senhor, em nome de Jesus, para que Teu Espírito Santo, Senhor, venha fluir, Pai. A mente dela, Senhor, aberta, Senhor, a mente dela liberta, Senhor, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, a mente da Flora, Pai, para que ela venha fluir no Teu Espírito. Deus amado, para que ela venha, Senhor, entender, Senhor, os Teus caminhos, Pai. Que ela venha ser fortalecida em Ti, Senhor. Entender, Senhor, no propósito, Pai amado, que o Senhor está operando milagres e maravilhas. Deus amado, que na trajetória que o Senhor vai usando, Senhor, que o Senhor vai capacitando, Senhor, em nome de Jesus. Nesta hora, Deus Santo, nós rejeitamos, Senhor, em nome de Jesus, toda enfermidade, todo espírito de paralisação na vida da Tua serva. Senhor, todo espírito, Pai amado, em nome de Jesus, de depressão, sai em nome de Jesus. Na casa da Tua filha. Coloca anjos poderosos lá, Senhor, para guardar a casa dela. Deus Santo, em nome de Jesus, Pai amado, traga ânimo, Senhor. Traga, Deus Santo, em nome de Jesus, o vigor, Senhor, a Tua felicidade, Senhor. A Tua paz, Senhor, em nome de Jesus. Brinda, Deus Santo, reveste, Senhor, a Tua serva. Pai amado, em nome de Jesus. Venha, Deus Santo, fazer, Senhor, em nome de Jesus, algo sobrenatural na vida dela, Senhor. Venha revelar a Tua vontade. Abre os olhos espirituais da Tua filha, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Quebra as forças do mal, Pai amado, em nome de Jesus, sobre a casa dela, sobre a vida dela. Deus Santo, a saúde dela, Senhor, entregamos em Tuas mãos. Pai amado, em nome de Jesus. Deus Santo, em nome de Jesus. Faça, Deus Santo, em nome de Jesus, uma obra, Senhor, com excelência, Pai. Louvamos e agradecemos o Teu nome, Senhor, porque nós cremos, Deus Santo, no sobrenatural que vem de Ti. Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Senhor, a Tua presença, Pai. Dá-nos, Senhor, intimidade contigo, Senhor. Faça, Deus Santo, em nome de Jesus, uma obra restauradora na vida da Tua filha. Deus Santo, em nome de Jesus, Pai. Levanta, Deus Santo, em nome de Jesus. Dá ânimo, Senhor. Dá sabedoria dos céus, Pai, intimidade contigo, Senhor. Revela, Deus Santo, a Tua vontade na vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Faça, Deus Santo, em nome de Jesus, uma obra restauradora. Em nome de Jesus, Deus Santo. Seja, Deus Santo, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Tudo, Pai, e dedicar o presente à vida do Teu filho, pastor Bruno, Zé, em Tuas mãos. Pai, fala comigo, Senhor, através do lado do Teu filho, continue capacitando como tem utilizado e capacitado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então fala conosco, Senhor, fica conosco, fica com Teu filho, Senhor. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. Olha a benção aí, gente. Eita, glória. Amém. A paz do Senhor para todos. Amém.
Amém. Amém. Gente, olha só, primeiramente me perdoem pela demora. Olha, uma correria danada, eu estou aqui na igreja, tá? Estou aqui na igreja e vocês me ouvem bem? Sim. Sim, eu não estou conseguindo ouvir vocês tão bem. Meu aparelho, ele deu agora para o som ficar muito baixo. Eu botei um fone para tentar ouvir vocês. Se o ventilador atrapalhar um pouco, vocês me acenam que eu desligo o ventilador aqui da sala também. Ok? Amém. Amém? Ok. Eu vou só pedir, pastor, para as irmãs, algumas já desligaram, a gente desliga o microfone, que pode dar interferência. Aí, caso alguém tiver alguma pergunta, algo assim, aí liga de novo o microfone, ok? Vou falar, olha, eu ouço pouco a missionária Lilian, tá? Eu vou desligar, só um instante, eu vou desligar o ventilador, gente. Prefiro o calor, mas ouvir vocês, espera aí. Missionária Lilian, fala, por favor, para eu poder lhe ouvir. Amém. Eu estava falando, pastor, que as irmãs já até desligaram o microfone, porque às vezes dá microfonia, dá alguma interferência. Aí, caso alguém tiver alguma pergunta, tiver algo para falar, aí liga o microfone, só acenar assim, quiser falar. Amém? Fica à vontade, pastor. Amém. Gente, muito obrigado por essa oportunidade, tá bom? Sim, desculpa atrapalhar o senhor. Desculpa atrapalhar o senhor. Mas é só assim, para falar uma coisa, a gente fica muito feliz de ter o senhor aqui com a gente. Esse grupo tem orado muito pela vida do senhor, muita coisa. Toda madrugada a gente tem levantado o clamor, e é bom ver como o senhor se encontra hoje, que assim, é motivo das nossas orações, e é motivo de Deus ter ouvido as nossas orações, né? Intercessão, não... Mas eu sei que tem muita gente intercedendo pelo pastor, mas assim, é gratificante da gente ver o resultado das orações, as respostas de Deus. Amém, louvado seja Deus. E eu transbordo de alegria, tá bom? Por saber que, tem uma equipe assim tão dedicada a Deus, tão entregue a Deus, que tem clamado pela minha vida. E saibam que sim, as orações de cada uma de vocês, têm sido ouvidas pelo Senhor. Estou de pé, vou fazer essa ministração aqui hoje de pé, para a honra e glória do Senhor Jesus, tá bom? Então, muito obrigado. Que o Senhor Jesus retribua a vocês outro tanto, tá bom? Amém. Glória a Deus. Gente, então, vocês já me conhecem, né? Eu sou o pastor Bruno Eusébio e sou grato por esta oportunidade de estar aqui. Eu temo não conseguir esgotar o assunto hoje, daquilo que eu tinha preparado, ok? Mas eu vou caminhar até onde eu puder e, havendo uma próxima oportunidade, eu dou uma continuidade, tá bom, missionária Lilian? Ok, então. Gente, sem mais delongas, vamos orar, agradecer a Deus. Sei que vocês já estavam em intercessão, mas eu vou fazer uma oração juntamente com vocês, ok? Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, eu rendo graças a Ti, ó Deus. Pai amado, e juntamente com a oração das Tuas servas, Senhor, eu quero Te louvar e bendizer, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por eu estar de pé, podendo falar às intercessoras. Aquelas, Senhor amado, que algumas eu nem conheço, ó Deus amado, mas que tomaram para si esta causa, oraram, clamaram a Ti, e o Senhor ouviu, Senhor amado, as suas orações. Portanto, ó Deus, eu Te agradeço, que o Senhor nos conduza nesse estudo, Pai, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Eu faço ainda uma oração, Senhor. Pai, dentro dessa temática que nós vamos abordar, eu peço ao Senhor que o Senhor nos direcione, que o Teu Espírito nos tome pela mão, Pai, e nos leve, Senhor amado, em lugar seguro, ó Pai. Senhor amado, para que a Tua palavra, ela cumpra o efeito para o qual ela está sendo enviada. Que em nome de Jesus, todo impedimento, todo levante do inimigo, Pai, de tentar roubar esta palavra, de tentar impedir, ó Deus amado, Senhor, que as nossas vidas, Senhor, avancem em Ti,
Pai amado, caiam por terra. Torne agora sem efeito todo dardo, toda lança, Senhor amado, toda arma forjada, preparada, Senhor, que não prospere contra as nossas vidas. E enquanto estamos aqui, Senhor, nós oramos ainda pelos nossos. Senhor, visita o nosso lar, a nossa esposa, Senhor amado, os esposos, Senhor amado, as tuas servas, Senhor, cada uma delas, Senhor, os filhos, que em nome de Jesus haja uma cobertura sobre nós nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, irmãs, né? Vamos lá, eu gostaria de iniciar convidando as irmãs para abrirem comigo em Lucas, capítulo de número 6, o verso 39 ao 42, ok? Nós vamos falar hoje aqui sobre como nós enxergamos, ou como nós vamos discernir acerca do mundo espiritual, né? Nós sabemos que a Igreja de Cristo, ela não é uma entidade filantrópica. Sou eu aqui, será? Tem um chiado aí. As irmãs conseguiram entrar? Silencia o microfone, por gentileza, para a gente poderem assistir o estudo. Eita glória. Amém. Vamos lá, irmãs. Olha, é tenso, tá? Ficar aqui de pé aqui diante de vocês assim, tá? Meu Deus do céu. Vamos lá. Então, a Igreja de Cristo, ela não é uma entidade filantrópica, apesar de ela possuir um CNPJ, a Igreja de Cristo, irmãos, é a representação do próprio Deus aqui na Terra. Então, não adianta a igreja querer se movimentar de uma forma somente social. Não estou dizendo que a igreja não deva ter a sua parte social. Ela deve ter, é bíblico. Mas a igreja recebeu uma autoridade espiritual. Ela foi dotada de uma capacitação sobrenatural. E nós negligenciarmos isso, irmãos, é lutarmos com a força do nosso próprio braço. Então, o Senhor, ele deu armas espirituais à igreja, ele deu dons à igreja, ele capacitou a igreja, sabe, para que ela pudesse se movimentar, não só aqui nesse plano terreno, mas principalmente de forma espiritual, ok? Então, o Senhor, ele também nos deu, sabe, a condição de discernimento de espírito, de nós enxergarmos as movimentações espirituais. Haja vista que eu tenho conversado com alguns irmãos aqui de intercessão, diaconato, e nesse último mês, o Senhor nos permitiu perceber, enxergar uma movimentação espiritual de Satanás, sabe, ele de forma muito ardilosa, muito traiçoeira, ele agindo em determinada área, sabe, da igreja. E o que nós temos que fazer com isso, a partir desse conhecimento? Lutarmos em oração, lutarmos em prevenção. Então, é necessário que nós venhamos estar atentos a toda a movimentação espiritual. E o Senhor, ele nos deu à igreja essa capacidade, ok? Mas vamos lá. Lucas, capítulo 6, o verso 39 ao 42. Eu vou ler aqui com as irmãs. Diz assim o texto. E disse-lhes uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não. Cairão ambos na cova? Né? Ele vai fazer uma pergunta ainda, né? Ele responde com uma pergunta, né? Não cairão ambos na cova? Os discípulos não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no ergueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o ergueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o ergueiro que está no olho de teu irmão. Vamos até aqui. Irmão, Jesus, ele propõe aqui uma parábola, né? Porque havia muitos mestres, muitos doutores da lei, né? Que eles tinham em si a interpretação da palavra
escrita. Mas, irmãos, de fato, enxergar aquilo que era espiritual, enxergar a forma como Satanás agia, sabe? Eles não enxergavam. Eles não conseguiam visualizar as movimentações espirituais. Então, eles se movimentavam de forma unicamente carnal, sabe? Eles viviam ali a dura pena da lei, da letra, mas não viviam aquilo que o Senhor Jesus vai falar para Nicodemos. Eles não tinham nascido no Espírito, ok? Então, era necessário Jesus falar isso para eles. A necessidade de termos os nossos olhos desvendados. Ah, irmãos, pasmem com isto, mas muitos de nós andam assim, olha, com os olhos vendados. E muitos de nós ocupamos lugares de liderança, ocupamos lugar de destaque e guiamos pessoas, mas sem, de fato, enxergarmos aquilo que está diante de nós. Então, eu já deixo aqui uma fala para os irmãos. É necessário nós orarmos dia após dia e falar, Senhor, abre minha visão espiritual, abre minha visão espiritual, me dê discernimento, Senhor amado, daquilo que está acontecendo à minha volta. Então, os fariseus, eles se preocupavam em apontar os defeitos dos outros, mas que não procuravam limpar de fato, né, ser diante de Deus. Se a pessoa não enxergar a sua própria vida e seus problemas, não deve resolver o dos outros. Aí nós vamos falar aqui, mais uma vez, muitas das vezes nós nos preocupamos em resolver muitos problemas alheios. E nos esquecemos, sabe, irmãos, de primeiro... Alguém está com o microfone aberto, tem como fechar? Porque está com o microfone aberto. Amém. O meu telefone está uma bênção, mas vai mudar esse quadro. Então, os fariseus, irmãos, eles tinham uma visão contaminada, tá bom? A visão deles não era clara a respeito do evangelho. Eles viviam de forma religiosa e aquilo que de fato era importante, a missão de fato, eles não cumpriam, ok? Aí vamos falar aqui agora sobre discernimento contaminado pelas trevas. Deuteronômio 18, tá? O verso 20, tá? Ao 22. Vamos lá, vocês puderem abrir comigo aí, Deuteronômio 18. Diz assim o texto: porém, o profeta que presumir soberbamente de falar algumas palavras em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou que falar em meu nome, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim esta palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou, e o tal profeta, não tenhas temor dele. Muitas das vezes, irmãos, pessoas vão dizer que estão falando em nome do Senhor. Elas vão dizer, olha, o Senhor falou, o Senhor está mandando, o Senhor está direcionando, quando, na verdade, a própria visão da pessoa está contaminada. Entenda bem, se já há um desejo no coração pré-concebido, há uma grande possibilidade de a nossa visão ser contaminada. Nós falarmos de acordo com o nosso coração. Então, eu falo aqui para homens e mulheres, sabe, que são chamados pelo Senhor para profetizar, para liberar uma palavra profética. Tenhamos esse cuidado com aquilo que já concebemos no nosso coração, para nós não falarmos de nós mesmos, ok? Então, aqui, em Deuteronômio, está dizendo que nós devemos provar. Pastor, como saberemos se essa palavra é verdadeira ou não? Irmãos, ela precisa se cumprir, ok? Então, existem palavras que elas são geradas no coração. Pastor Bruno, mas
uma profecia que vai demorar 20 anos, 30 anos para poder se cumprir, e isso é real, isso é verdadeiro, irmãos, mas vai se cumprir, tá? Passa o tempo que tiver que passar. Mas agora, nós precisamos entender, sabe, o profeta ele está falando do coração. O profeta, ele tem diante dele, sabe, uma trave em seus olhos. Os irmãos já devem ter visto isso, né? Muitas vezes pessoas que profetizam muito para outras, sabe, olha, assim diz o Senhor, e o Senhor falou isso, o Senhor entregou isso, e isso. A pessoa até quer mudar a vida de todo mundo, mas a sua própria vida não é mudada, sabe? O seu próprio caminhar, ele não é mudado. Então, nós já temos que botar um asterisco aí nesse profeta, sabe? Que está entregando uma palavra para nós. Primeiro, ele precisa, olha, ter os seus olhos limpos, sabe? Ele precisa ter a sua vida tocada, transformada. E isso não é o profeta passar por um problema, não é o profeta passar por uma situação, mas é um profeta que muitas vezes nós vamos ver o caminhar dele, o dia a dia dele, e não condiz, sabe? Não fecha com aquilo que ele prega. Ok, irmãos? Estão entendendo até aí o momento? Dá um joinha aí, tá? Que eu não tenho retorno de vocês. Vamos que vamos, então. Vamos lá. O verdadeiro e o falso. Atos 16, o verso 17 ao 18. Irmãos, eu estou nervosíssimo. Tá? Tem um dó de mim hoje, por favor. Hajam comigo com graça, com misericórdia, em nome de Jesus. Vamos lá, Atos 16, tá? Vamos ler aqui o 17 e o 18. Olha só o que diz. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Olha só que interessante. Paulo, sabe, já há muitos dias, Paulo ouvia uma moça fazer a seguinte declaração: estes homens que apontam o caminho do Senhor, olha só, vou ler aqui de novo. Clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Irmãos, ela falava a verdade. Ela apontava o caminho da verdade, teoricamente. Mas era de Deus aquela profecia? Era de Deus aquelas palavras? Não. E aí a gente faz uma pergunta: por que Paulo demorou tanto? Porque o texto vai dizendo que passaram-se alguns dias. Não foi no primeiro dia, não foi no segundo dia, não foi no terceiro dia. Passaram-se alguns dias. E isso começou a incomodar o apóstolo Paulo. E aí, irmãos, discernimento, sabe? Às vezes nós vamos ter assim, rápido. Mas em outras situações, nós vamos demorar. Nós vamos ter que observar. Algum tempo vai acontecer, mas vai chegar um momento que aquilo ali vai ser desmascarado. O apóstolo Paulo, olha só o que aconteceu com ele. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado. Irmãos, começava a criar dentro de Paulo uma agonia. Começava a criar dentro de Paulo, sabe, um desconforto. Entenda bem, uma palavra profetizada, uma palavra mentirosa, vinda da carne ou vinda mesmo de Satanás, ela vai causar em nós um desconforto, não vai gerar paz. Entenda bem, uma palavra de profecia vindo da parte do Senhor, irmãos, ela vai gerar dentro de nós paz. Pastor, mas se for uma correção, vai gerar dentro de nós paz. Sabe, se for uma palavra de bênção, vai gerar dentro do cristão paz. Entenda bem isso. Sabe, por mais que seja uma palavra de confronto, por mais que seja uma palavra, sabe, para poder nos colocar no caminho, nós vamos sentir isso dentro de nós. Então, aquela moça, apesar de ela estar falando a verdade, que Paulo, de fato, era um homem de Deus, mas era um espírito de engano. Mas não foi, irmãos, resolvido no primeiro dia, não foi resolvido no segundo dia, passaram-se alguns dias.
Eu não vou incorrer aqui no texto de falar que foi porque Paulo não teve o discernimento. Muitas podem ter sido as coisas que ocorreram ali. Mas, de fato, aquilo ali estava, olha, dia após dia, angustiando ele. Então, Satanás, ele também pode falar a verdade, tá? Mas isso não significa que ele deve se levantar como um profeta dentro da casa do Senhor, tá bom? Percebemos que é um espírito de engano, percebemos que é um espírito maligno, repreenda em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Você pode repreender. Às vezes você não vai precisar sair do seu lugar e ir até outro. Eu já tive aqui, eu e minha esposa tivemos aqui umas 2 ou 3 experiências, sabe? Em que nós não saímos do nosso lugar. A primeira vez eu estava vendo uma movimentação dentro da igreja e eu liberei uma palavra da parte de Deus. Sabe, irmãos? E aquilo cessou de uma forma rápida, extraordinária. Eu acho que a minha esposa acabou de entrar aí agora, na live. E aí eu conversei com ela. E aí houve uma segunda situação. E aí ela liberou essa palavra. Sabe, aquele espírito maligno, ele foi embora. Era um espírito de engano, irmãos. Era um espírito de engano. Então nós fizemos uma prova com Deus e na mesma hora o Espírito Santo testificou. Então, irmãos, estão com dúvidas, sabe? Olha, estou vendo uma movimentação estranha, não tenho convicção que vem da parte do Senhor. Sabe? Comece a clamar, comece a apresentar o Senhor, mas não deixe o seu espírito, não deixe você ser enganado por um espírito mentiroso. Amém, irmãos? Vamos seguir. Vamos lá. Jonas, capítulo 4, versículo 11. Rapaz, tudo bem? Tá acabando, tô suando aqui, né? Não, por causa do barulho, tá na bênção. Jonas, capítulo 4, o verso de número 11. Olha só o que vai dizer. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? Aceito. Glória. Obrigado. Até que eu sou cuidado. Obrigado, sou grato. E também muitos animais. Irmãos, o texto aqui já é conhecido. Jonas, ele se entristece porque Deus não destruiu a cidade de Nínive. Ele esperava no seu coração, depois de ter fugido, depois de ter ido pregar em Nínive, ele esperava no seu coração que não houvesse conversão e que aquelas pessoas fossem destruídas. Mas, olha só o que acontece. O Senhor vai falar para ele, não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive. Ele está falando assim, eu não vou me compadecer de pessoas que não conseguem discernir. Pessoas, irmãos, os ninivitas, Deus vai colocar que eles não distinguiam a mão direita da mão esquerda. Eles não tinham um discernimento espiritual. E aí é necessário aprendermos, né, a distinguir sem fazer julgamentos humanos, mas sempre no propósito de Deus. Jonas pede algumas coisas ao Senhor, mas não tinha discernimento. A vontade de Deus era de salvar os ninivitas. Mas dentro da visão do profeta, irmãos, Jonas era um profeta de Deus. Um homem a qual Deus chamou e incumbiu ele de uma missão. Mas ele não conseguiu enxergar o propósito de Deus de salvar aquelas pessoas. O profeta do Senhor, ele precisa ter em mente que o desejo do Senhor é salvar a todos. Sabe? O desejo do Senhor é este. Sabe? Que todos cheguem ao pleno conhecimento, sabe? De Deus. Essa é a vontade do Senhor. É verdade que nem todos serão salvos, mas o desejo do nosso Deus é que todos sejam salvos. Então, Jonas, ele faz um julgamento, sabe, sobre pessoas que não tinham discernimento. O profeta, irmãos, ele não pode olhar a aparência.
O profeta, ele não deve olhar o status social. O profeta, ele não deve julgar segundo os seus próprios olhos. Haja vista o texto conhecido de Samuel, quando ele chega na casa, né, ali de Jessé, para escolher o novo rei de Israel. Ele julga o quê? Segundo os seus próprios olhos. Irmãos, a visão de Samuel estava clara? Não, não estava clara. A visão de Samuel estava ali turva. E muitas das vezes, nós como profetas, podemos ter uma visão assim. Então, nós precisamos pedir: Senhor, limpa a minha visão. Senhor, não deixe eu julgar segundo o meu próprio entendimento, segundo a minha própria vontade, mas que o Senhor venha gerar luz. Irmãos, quando a luz de Deus, ela vem sobre nós, quando a luz de fato clareia o nosso caminho, o nosso andar, o nosso pensar, irmãos, nós anulamos em nós as nossas vontades, sabe? Então, precisamos, como cristãos, como profetas do Senhor, como pessoas que anunciam as boas novas de salvação, sabe? Entendermos que temos uma responsabilidade. Não falamos em nome da irmã Márcia, não falamos em nome do pastor Bruno, não falamos em nome de ninguém, irmãos. Falamos em nome do Senhor. E sobre nós pesa esta responsabilidade, tá bom? Então, vamos avançar aqui. Vendo o invisível. A irmã Sheila quer falar, pastor. Perdão, irmã, desculpa que eu tô desatinado aqui. Fala comigo aí, irmã Sheila. Paz. O que o senhor falou é algo muito assim, que acontece no nosso dia a dia, né? E às vezes sem percebermos mesmo. A gente julga muito pela aparência, né? A gente tem esse mal, né? Olhar para a pessoa e achar que a pessoa é crente. Mas a gente, para ter o discernimento também, a gente tem que ter intimidade com o Pai, porque tem pessoas que passam pela gente e você fala: nossa, ele é crente, por causa das vestes, por causa do jeito, e não é. A gente tem muito isso, né? Às vezes entra na igreja alguém e costuma muito acontecer isso nos nossos irmãos, né? Nas igrejas assim, nas velhas, né? Geralmente olha a pessoa, tá de terno e gravata e acaba sendo púlpito, né? Para a pessoa falar, mas conhece a pessoa. Né? Eu falo porque eu falo que eu sou das duas igrejas, sou batista, mas também amo os assembleianos. Eu também. E assim, e a gente tem, sabe, eu falo muito isso às vezes com o meu irmão da assembleia, e às vezes a gente conversa muito. E a gente tal, né, de olhar da pessoa. Como o pastor falou também, Jonas não queria que o povo de Nínive fosse perdoado por Deus, ele queria que o povo fosse exterminado. Só que Deus tem um amor muito grande pelas almas que estão lá fora. Às vezes a gente não tem amor pelas almas que estão lá fora. Eu falo isso por mim. Porque hoje em dia eu consigo enxergar de uma forma diferente. Hoje. Mas ainda o meu eu ainda tenta sobressair. Por exemplo, se eu vejo uma pessoa que fez muito mal a alguém, pastor, me perdoa, é a carne. A carne, às vezes, ela puxa. Assim, merece a morte. Eu já falei isso, eu falo por mim, tá? Igual, por exemplo, se já aconteceu aqui perto de acontecer de pessoas, né, crianças, eu tenho um pânico disso, eu odeio isso e desejei a morte de alguém por ter feito isso, sabe? Então, assim, é muito da carne. A gente não age como se fosse Cristo. Eu sei que Cristo perdoa, o bandido, né, que matou alguém, né, mas muito difícil da gente perdoar alguém que fez muito. A gente tem isso. Eu sei que a gente, como servo do Senhor, como discípulo de Deus, Jesus Cristo, a gente tem essa obrigação de olhar com o olhar de Cristo, né? De amar com o amor de Cristo. E eu admiro muito as pessoas que perdoam. Por exemplo, o bandido matou seu filho e a pessoa vai, né? A gente já escutou testemunhos disso, que a pessoa vai, tirou a vida do seu filho, doa. Gente, eu acho isso um amor muito grande. De Deus, porque você perdoou aquele que te fez mal, mas a gente, eu não sou hipócrita não, tá, irmãos? Eu falo de mim.
E eu tenho muito disso. Às vezes a gente olha para uma pessoa e começa a julgar aquela pessoa, sem você conhecê-la a fundo, sem conhecer os porquês, né, do que ela está passando, por que ela está passando. E a gente tem esse péssimo hábito de julgar, julgador. Né? É verdade. Fala por mim, tá? Amém. Amém. Olha, a senhora falou algo até que eu preguei domingo aqui na nossa igreja, e o tema da mensagem foi assim, se importe, né? Alguém precisa se importar, né? E aqueles que estão aqui sobre a minha liderança, eu falo muito isso, falo, gente, se crer, né, que de fato... Irmãos, espera aí, minha internet tem que começar a falhar aqui, porque está havendo aqui uma oscilação na energia, tá? Estão me ouvindo? Ok. Então, eu falo isso para os liderados aqui, eu falo, gente, nós temos que amar, sabe? Nós vamos sentar, vamos ouvir, irmãos, alguns casos, algumas situações, que se nós não tivermos nosso coração bem guardado, bem blindado, e, assim, não é que uns amem mais que outros, não é isso não, tá, irmã? Mas muito amor no coração, irmãos, nós vamos sair, vamos levantar daquele aconselhamento odiando aquela pessoa, sabe? Sendo que o Senhor enviou ela para nós justamente tratarmos ela, sabe? Então... eu deve ter mais ou menos 3 anos atrás, eu também não tinha esse entendimento, há uns 3 anos atrás, né, eu passei por uma ministração, sabe, fui estudando, fui entendendo a necessidade do amor. Não tem como nós trabalharmos numa linha de libertação, sabe, sem que nós venhamos amar aquela pessoa que está ali em cativeiro. É um cativeiro. E eu passei, eu vou testemunhar também. E desde então, eu venho me policiando, sabe? Eu coloquei um guarda assim na minha vida, eu falei, olha, você vai me ajudar, eu preciso amar as pessoas. Mas aconteceu um fato. Em frente ao estabelecimento onde eu trabalho, 2 crianças, sabe? 2 crianças. Elas passaram ali e tem uns ninhos de passarinho. É uns passarinhos que não dá para comer, eles não cantam. É uns passarinhos que, na verdade, eles fazem os ninhos ali, deixam até o local menos bonito, mas eles estão lá. Eu não tenho coragem de tirá-los. Os meninos passaram com um bambu, sabe? E eles foram lá e eles derrubaram o ninho do passarinho, bateram no passarinho, o passarinho voou. E aí eu fui chegando, fui vendo aquilo ali, sabe? E aí caiu alguns ovos, eles pegaram os ovinhos, pegaram os ninhos, botaram dentro de uma caixa. E aí eu falei, rapaz, não pode fazer isso. E eram crianças, assim, sabe? Deviam ter uns 10 anos. Teve um menino que ele pegou o ovinho do passarinho e jogou no chão, assim, na minha frente, assim, ó. Gente, eu vou ser sincero para vocês. A minha carne tremeu. Eu tive que pedir perdão a Deus depois. Gente, eu falei assim, rapaz, eu fui na direção dele, eu não ia bater no filho dos outros, não, gente, mas eu fui na direção dele, assim, sabe? Sabe, pelo meu porte, eu impressionar ele, sabe? Botar uma pressão nele. Aí ele olhou para mim assim, jogou o bambu no chão, eu fui, peguei o bambu, quebrei o bambu, ele pegou outro ovinho e jogou assim no asfalto. Plaque. Gente, a minha carne tremeu assim, minha esposa estava perto, os meninos, tinham os outros rapazes perto assim, e eu falei, vocês não vão mexer aqui não. Aí quebrei o bambu, aí eles foram andando assim, e o outro falando com o outro, e eles não me dirigiram a palavra. E eles saíram dali. Um abuso imenso, sabe? Uma situação assim... que, para mim, gente, meu filho estava perto, meu filho saiu, porque meu filho é muito... ele tem 7 anos, assim, e ele não gosta de gritaria, ele não gosta de nada disso. E ele vê no passarinho, sabe, o menino jogando o ovo do passarinho no chão, aquilo ali para ele foi o fim. E aí ele entrou para poder não ver a cena. Então eu fiquei muito mal com aquilo ali. Eu precisei pedir perdão a Deus por isso. Sabe por quê? Porque no meu coração, irmãos, vou ser sincero com os irmãos, tive vontade de dar uma sacudida àqueles meninos. Sabe? Só que eles são filhos de alguém, sabe? E como é na casa daqueles meninos, sabe? Qual o ensinamento que eles estão recebendo? Será que já não são crianças que nasceram em um cativeiro espiritual? E certamente, irmãos, sabe? Assim, analisando, sabe, o contexto deles ali, a vestimenta, sabe? Mal nutridos, uma série de coisas, sabe?
a falta de educação. Aí, gente, caiu a conexão na internet. Não, na internet não. Voltou aí, pessoal? Alô? Acenem aí, voltou? Beleza. Então, concluindo aqui, gente, aquilo ali mexeu muito comigo, sabe? Eu me senti assim, tão afrontado de uma forma que antes eu nunca tinha, nesse período assim, eu tinha me sentido daquela forma. Então, existem coisas que nos tiram do eixo, mas nós precisamos lembrar, sabe? Como fomos chamados, por quem fomos chamados, sabe? E se acontecer, vamos pedir perdão ao Senhor, sabe? Vamos pedir perdão ao Senhor e vamos, sabe, seguir o caminho, tá bom? Porque a caminhada é longa, amém? Muito. Gente, eu preciso falar uma coisa com vocês. Fala aí. Alguém quer falar? É sua irmã Érica aqui. Oi, irmã Érica, paz. Vou falar uma experiência que eu tive, que é diferente do senhor e diferente da Sheila ali. Há uns 4 anos atrás também, eu fui na minha igreja, tinha um culto de oração, que era a oração nos lares. E tem um irmãozinho lá na minha igreja, que o irmãozinho é um irmãozinho chatinho. Ele é muito chato, gente. Uma pessoa de Deus, mas ele é muito chato, muito chato. Aí eu fui nessa oração, né? E quando a gente está desligada, um pouco desligada de Deus, na hora da oração a gente cansada, a gente não tem discernimento, a gente vem direto do trabalho, às vezes, a gente vai pro culto de qualquer jeito. E eu fui nesse culto. Aí a irmãzinha pediu para esse irmão orar. Só que esse irmão é uma bênção, gente, ele é bênção de Deus mesmo, só que ele é chato. A verdade é essa. E ele ora minimamente, gente, ele ora assim. Por exemplo, eu moro no Rio do Ouro e trabalho em Piabetá. Aí ele ora que a irmã vá do Rio do Ouro até Piabetá, de Piabetá até tal lugar, e assim, ele é minimalista. Gente, foi automático. Quando deu a palavra a ele, a irmã falou assim, ora, irmão fulano. Gente, na mesma hora eu falei, Jesus, vamos ficar aqui a noite toda. Gente, Deus falou no claro, alto, gritou no meu ouvido, dessa forma, falando assim, ele tem um coração mais puro que o seu. Uau. Gente, eu não tinha onde, eu achei que foi tão alto que Deus falou comigo no meu ouvido, que eu achei que a sala toda tinha escutado. Aí eu, Jesus, tem misericórdia da minha alma, Senhor, misericórdia. Aí fiquei olhando assim para os irmãos, para ver se os irmãos tinham escutado também. E a gente, realmente, tudo que o pastor está falando, que a gente precisa ter discernimento de espírito em tudo, até no que a gente pensa. A gente precisa ficar ligadinho com Deus o tempo todo. Amém. É verdade. Amém. Vou contar uma experiência que aconteceu comigo e com alguns irmãos no monte. Irmãos, eu não sou de envergonhar ninguém, não, tá? Mas se a situação for repetitiva, sabe? Aquela pessoa, sabe? Aí, em algum momento, eu vou dar um chega para lá nela. Estávamos no monte, né? Numa campanha de oração, e aí alguém lá foi entregar algo para mim, né? E era coisa muito boa, irmãos, sabe? Via um cajado na minha mão, sabe? Via, assim, sabe? Coisas muito boas, assim, sabe? Então, era aquela profecia que você pega e você fala, ô glória, sabe? Você recebe mesmo, sabe? Mas eu não recebi, sabe? Eu senti no meu espírito que aquilo não era da parte de Deus. Não que Deus não tenha, não é isso, mas não era Deus que estava falando. E eu guardei aquilo ali, e a pessoa sentiu, né? A pessoa sentiu, ela não comentou, mas ela sentiu. Enfim, descemos, retornamos na outra semana. Na outra semana, né, subiu uma outra pessoa desavisada, né? E chegou lá, a pessoa, né, se envolveu também no engano, né? E veio também entregar uma coisa para mim, algo para mim. E aí a pessoa viu uma espada na minha mão e tudo mais, sabe? Assim, coisas, enfim, né? Também aquela profecia que você fala assim, olha, eu quero isso mesmo na minha vida. Enfim, quando a pessoa acabou de entregar, aí a outra da semana passada falou, aí, pastor, o senhor está vendo?
A mesma coisa que Deus me entregou no outro dia. Aí eu calei, irmãos, porque eu não queria envergonhar a pessoa. Eu dei uma palavra para aqueles que estavam ali. Falei, irmãos, olha, vamos ter cuidado com aquilo que nós falamos e uma série de coisas. Deixei assim bem, tá? Tanto é que a pessoa não retornou mais, essa, né, não fazia parte, né, do nosso grupo de oração ali. E aguardei para conversar com essa outra pessoa. E aí eu chamei ele, chamei a esposa, né, e na descida do monte eu fui conversando com ele. Eu fui falando, senhor, aquilo que ela falou ali nunca aconteceu na minha vida. Sabe? Aquilo ali que ela falou ali, irmão, nunca aconteceu. Deus nunca falou aquilo ali para mim. E era bênção. Era bênção. Eu falei, Deus nunca falou, mandando eu me lembrar daquilo que Deus tinha falado. Irmãos, era mentira. Sabe? Não que Deus não tenha, não que Deus não vá fazer, eu sei que ele vai, ele é poderoso, mas era engano. E eu falei para ele, aquilo ali tudo era engano. O senhor, na semana passada, falou que Deus mostrava na minha mão um cajado. Aí, hoje, ela viu uma espada. O senhor está falando que é a mesma coisa. Espada e cajado, para mim, são completamente diferentes. Sabe? Na visão do senhor, é a mesma coisa. Aí ele foi e me pediu perdão, sabe? Por aquilo que ele estava falando e tudo mais, né? Que ia se policiar mais. A esposa falou, eu senti que aquilo lá era da carne dela, mas não falou que era da carne dele. Ok? Mas... irmãos, nós temos que pesar, nós temos que avaliar, sabe? Nem tudo que reluz é ouro. Às vezes a palavra que vai vir em sua direção é uma palavra muito boa, mas ela não vem da parte de Deus, sabe? Você vai sentir no teu coração, sabe? Então, eu conheço pessoas que envergonham, eu conheço pessoas, já vi, irmãos, eu fiquei com vergonha por todo mundo que estava no ambiente, sabe? Eu sou meio tímido, mas... no geral, assim, irmãos, poxa, eu não me envergonho, mas se eu puder chamar, a pessoa fala, olha, isso não é uma realidade. A outra pessoa nunca mais subiu e o outro nunca mais entregou nada para mim, entendeu? E glória a Deus por isso, porque, né, de engano a gente já tem muito por aí, tá bom? Gente, eu preciso falar uma coisa com vocês. Missionária Lilian, eu estou com 2% de bateria. Não vai. Eu tô aqui cheio de medo de descarregar, sabe? Eu tenho aqui algumas coisas ainda para poder tratar com as irmãs, aí com os irmãos, mas eu não vou conseguir esgotar. Pastor, isso é de Deus para o senhor continuar na semana que vem. Meu Deus do céu! Meu Deus, eu não sei, gente. Não sei se de repente tem alguém já ajustado, mas eu vou estar melhor ajustado semana que vem. Missionária Lilian, fala comigo, missionária. Amém, pastor. A Érica também é uma das que está aí na direção. Eu não tinha marcado ninguém, eu tinha convocado o senhor. Semana passada, até o presbítero a missionária Denise, eita agora, vai estudar. Semana passada, ele que deu o estudo. Aí eu falei, Érica, agora é o pastor Bruno tem que conversar. Esse estudo aqui. Bênção. Ela, se ela não chamou ninguém, então tá na bênção, pastor, porque a semana que vem tem que conseguir aí. Mistério com o senhor de novo. Eita, glória! Amém, irmãs. Amém. Então, vamos fazer assim, então. Semana que vem eu concluo esse estudo aqui sobre discernimento espiritual, sobre nós enxergarmos de fato o mundo espiritual. Há muitas pessoas, eu quero deixar um adendo aqui, há muitas pessoas, irmãos, que falam que veem, né? Não, eu vejo o mundo espiritual, mas não veem, sabe? Muitas das vezes é imaginação, muitas vezes é o que houve? Será que houve agora? Oi, alô, som? Agora voltei? Voltei, então tá bom. Eu não sei onde eu parei, mas eu vou repetir rapidamente. Tem pessoas que dizem enxergar o mundo espiritual quando na verdade não enxergam, sabe? Há pessoas que dizem assim, olha, eu vi quando não viram. Entende? Por quê? Por um desejo de aparecer, por um desejo, sabe, de estar em evidência. Então, é real que o mundo espiritual, ele existe. E, como dizem aí, ele é 70%, sabe, do todo, né? Nós vemos muito pouco. Aquilo que nós vemos como real é muito pouco diante daquilo que é espiritual. Mas nós precisamos a cada dia, primeiramente, limpar os nossos olhos. Jesus falou isso aqui
nos primeiros versículos que nós lemos aqui. Limpar primeiro os nossos olhos. A palavra primeiro ela precisa fazer efeito em nós, sabe? E a partir disso, nós agimos com diligência, nos direcionando, pontuando direitinho tudo aquilo que o Senhor falar conosco, tá? No próximo estudo nós vamos ver que a revelação de Deus, irmãos, é de Deus dada para o homem, sabe? Então, o homem, na hora que ele vai falar, sabe, existe o ser humano ali falando também. Então, o ser humano que vai falar, ele precisa ter muito cuidado para ele não colocar além daquilo que o Senhor Jesus falou. Ok? Então, ficamos combinados, então, para o próximo estudo, em nome de Jesus? Fechado, então? Mamá? Nossos irmãos ajudar a gente aí, né, Joe, em oração para nossa aula mudar também semana que vem para quinta. Tem uma aula também, então vou orar para essa aula mudar. Vou orar para essa aula mudar. Vai dar. Em nome de Jesus. Ou vocês vêm no carro participando da live. Tá bom? Fechado assim? Amém. Gente, eu me despeço, vou deixar vocês fazerem um fechamento, pode ser? Alguém ora para me liberar? E eu tô com medo de ficar aqui sem dar um tchau para vocês. Eita, glória. Eu vou pedir para o Leandro para orar pela vida do pastor e depois a Érica vai orar. Mas antes, tira a foto, porque o pastor vai sair, a gente sempre tira uma foto. Misericórdia, olha essa foto, pastor todo suado. Mas não podia tirar foto porque são mais quase pessoas. A tela só vê as pessoas. Então, quem eu estou vendo aqui, de repente, tem alguém que não está vendo outra. Se alguém mais puder esperar para a gente colocar lá no grupo. Né? Perfeito, eu vou ficar com a Bíblia assim, ó, para não aparecer o pastor suave. Peraí. Eita, glória. Alguém fez a foto já, gente? Já fez? Amém? Vitória. Vamos lá, gente, pode orar. Leandro? Você está quente. Muito obrigado por ter conseguido estar aqui, para que nos estudou. Quem vai orar para o presbítero vai orar pelo pastor antes da ligação dele cair. Amém? Está me ouvindo? Amém. Está ouvindo? Vamos lá. Deus amado, bendito, obrigado nesta noite, Pai, por mais uma oportunidade. Estamos aqui reunidos, Pai querido, para aprender da Tua palavra, Pai querido, para desenvolvermos, Pai querido, aquilo que o Senhor tem trazido para as nossas vidas. Obrigado pela vida do pastor Bruno, Pai querido, continue usando Teu filho, sustentando ele, a casa dele. Pai querido, que o Senhor continue dando saúde física, mental, espiritual, Pai querido, e que possamos manter os nossos corações abertos para receber a Tua palavra. Nós estamos segundo a Tua vontade, Pai querido, absoluta sobre nossas vidas. Semana que vem estarmos juntos mais uma vez, se assim o Senhor permitir. Pai querido, te agradecemos pelas Tuas bênçãos e graças sobre as nossas vidas. Muito obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.